Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, dois candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Paulo Correia Júnior, do PEN, Partido Ecológico Nacional, e o professor Caleb Soares, do PSC, Partido Social Cristão. Muito bem. E nós vamos, na edição de hoje, dar prosseguimento ao ciclo de entrevistas com os candidatos a deputado da região metropolitana da Baixada Santista, que vão debater temas essenciais para toda a comunidade regional, como educação, saúde, mobilidade urbana, segurança pública, meio ambiente, entre tantos outros temas de notório interesse público. Dessa forma, o Jornal em Foque e o Grupo Enfoque de Comunicação abrem a possibilidade dos candidatos apresentarem para a nossa comunidade, para o nosso público telespectador, todas as suas propostas, projetos e compromissos com a realidade da nossa região metropolitana da Baixada Santista e também com a população regional. Mas tudo isso vocês acompanham o debate em torno desses temas, vocês acompanham daqui a pouco, logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudos voltado apenas para novos alunos que irão cursar a primeira série do ensino médio em 2015. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite! Você vai entender porque nossos alunos têm orgulho de dizer: eu sou do Santa. Inscrições gratuitas até 25 de agosto pelo site www.colégio.unisanta.br. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. 31º Jogos da Unisanta. A maior competição esportiva universitária do estado. Acompanhe de segunda a sexta a partir das 9h20 da noite o principal jogo do ginásio poliesportivo. Resultados no santaportal.com.br. Jogos da Unisanta. É emoção do começo ao fim. Realização Universidade Santa Cecília. Apoio Atrifiat em Santos e São Vicente. Papelaria Jambo. Líder em economia, qualidade e variedade. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje mais dois candidatos a deputado estadual da região metropolitana da Baixada Santista. Paulo Correia Júnior, do PEN, Partido Ecológico Nacional, e o professor Caleb Soares, do PSC, Partido Social Cristão. Eu gostaria de iniciar este programa questionando ambos os candidatos a respeito do seguinte, começando pelo Paulo Correia Júnior. Paulo. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Antes de mais nada, eu queria saber o seguinte, Paulo, por que é que você quer ser deputado estadual? Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar você, Chico, professor Caleb, porque eu tenho muita admiração, os nossos telespectadores. É um prazer poder fazer parte deste programa democrático que abre o espaço para que nós possamos aqui compartilhar e falar as ideias que temos. Respondendo à sua primeira pergunta, eu creio que a falta de representatividade na nossa região é muito grande. Nós já chegamos a ter de 7, 6 deputados na região e hoje carece muito. Por isso hoje faltam verbas para a saúde, para a educação, representatividade para falar sobre a regionalização do porto, para falar sobre mobilidade urbana e, enfim, educação, que
que hoje é muito restrito, não é? O debate, as propostas. Então eu creio que nós precisamos ter mais representatividade, principalmente os nichos que nós temos na nossa região. Cada um tem um nicho diferenciado. Eu, por exemplo, que venho num nicho exclusivo para esse debate, que nós debatemos muito sobre princípios de família e tal, que é um tema hoje nacional e estadual, a gente vem nesse segmento que é mais ou menos o segmento cristão, e a gente vem para abordar esse debate e debater e proteger os nossos princípios de família. Então, a gente vem com essa proposta de, quem sabe aí, poder representar bem a nossa região. Muito bem, eu gostaria de ouvir agora o professor Caleb Soares. Da mesma forma, professor Caleb, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Por que, professor, o senhor quer ser deputado estadual? Em primeiro lugar, Francisco Lascala, muito bom dia a você, ao Paulo Correia Júnior, filho e neto de pastores, que eu conheci o seu avô e conheço seu pai, a obra, o seu trabalho. Bom dia, telespectadores do Enfoque, demais obreiros aqui da TV Santa Cecília. Em primeiro lugar, a minha decisão de trilhar num caminho tão difícil, que é uma campanha eleitoral, nas circunstâncias em que nós estamos, é porque, primeiro, sempre militei, isso aí há quase 40 anos, na política, sempre visando o bem-estar social. E eu tenho um foco muito específico, que é a educação. Como professor há quase 50 anos, eu decidi então lutar por uma transformação na área da educação. É o meu tema específico, apesar de que outros poderão estar incluídos na programação. Muito bem. Eu agora gostaria de saber, Paulo, o que é que vai caracterizar, o que é que vai marcar um eventual mandato do senhor junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Primeiramente, a renovação, a juventude, a garra, a força, a vontade, a determinação que temos, a fé. E eu acredito que a bandeira do social, que é um carro forte, eu estava falando ainda há pouco com o professor Caleb, é uma vertente que poucos políticos se arriscam a debater sobre a ação social e ter isso como uma bandeira. A nossa bandeira é clara porque eu venho de uma família que vem praticando isso sem subvenção municipal, ou estadual ou federal. Aprendemos a fazer isso desde pequeno e eu creio que falta uma bandeira para o social na nossa região. Você pode olhar que você passa ali embaixo do viaduto na entrada de Santos e você vê ali muitas pessoas ali nas drogas, no crack. E é lamentável, parece que todo mundo tem uma venda nos olhos e ninguém está enxergando isso, parece que o poder público não enxerga isso. Então, nós que já temos casa de recuperação para a reabilitação de pessoas dependentes químicos, e a gente vê que o trabalho é tão difícil de você devolver a autoestima a essa pessoa. É tão difícil você trabalhar com um indivíduo que às vezes saiu de casa, caiu nas drogas e por vergonha não volta e se atola cada vez mais nas drogas. Eu creio que nós temos que abrir os olhos do governo do estado, abrir os olhos dos governos municipais da região metropolitana para tomar uma atitude metropolitana. Que na verdade essa questão metropolitana na nossa região é uma brincadeira, né? Ainda não foi levada a sério. Então eu vejo que a questão social, como por exemplo, nós não temos público aqui, nós não temos uma casa de idosas. E hoje nós cuidamos e sabemos como é tão difícil esse trabalho, que nós temos ali cerca de 60 velhinhas em Cubatão, que nós temos há mais de 70 anos o Abrigo Cristão, sim, ali na cidade de Cubatão, no Casqueiro. E a gente não tem nenhum trabalho social do governo voltado a essas famílias que de repente não tem onde colocar. E são muito caras as particulares. Então a gente tem isso como bandeira e eu tenho certeza que nós sabemos fazer isso com propriedade. E é com isso que nós vamos brigar como bandeira principal. Professor Caleb, o senhor já disse que vai marcar o seu mandato, eventual mandato, com a bandeira da educação. Eu gostaria de detalhar um pouco mais. O que é que o senhor propõe em síntese com relação à educação em São Paulo? Propõe, em primeiro lugar, uma mobilização
E eu acho a Assembleia Legislativa de São Paulo uma boa plataforma adequada a partir dali para mobilizar os poderes públicos e a sociedade em geral, as forças vivas da sociedade, para desencadear aquilo que eu estou chamando de uma revolução da educação. Sem revolução... No que consistiria essa revolução? Essa revolução é mudanças, revolver, mudar tudo. Chama-se uma educação tridimensional, ou seja, são 3 dimensões. Primeiramente, e o Paulo falou na família, a questão da família. A família, como se sabe, está muito desestruturada. E não é só a família pobrezinha lá dos recantos, lá dos lugares bem pobres, não. As famílias em geral, pessoas que estão desanimadas com os pais com os filhos, enfim. Esse quadro a gente não precisa ficar insistindo. Então, em primeiro lugar, na família. Segundo, a própria escola, onde precisa mudar tudo, o conteúdo. E não é só dar mais verbas para a educação, isso aí não vai resolver. Pode pagar 20, 30 mil reais de salário para um professor que não vai resolver, porque está desmoronada, como todo mundo sabe, a questão da educação. Então precisa mudar tudo, uma nova escola. A escola não se preparou para esse paradigma, para esse modelo cultural de hoje, com um novo conceito de família, com evolução desse conceito, com uma série de mudanças. Antigamente passavam 100 anos para mudarem os paradigmas. Hoje as coisas mudam tão repentinamente, mudam aí de 5 em 5 anos, são novas concepções, novos conceitos. E a terceira dimensão é a própria sociedade. A sociedade, então, é o reflexo da família e da escola. Uma família desestruturada, uma escola desestruturada, que sociedade vai produzir? Muito bem. Paulo, agora com relação, você falou agora há pouco em ação social, que vai ser a bandeira, evidentemente, do seu eventual mandato. E nesse sentido, a questão metropolitana, ela se impõe. Afinal, estamos numa região metropolitana de direito há muitos anos, mas não necessariamente de fato. E nesse aspecto, eu pergunto a você, seria possível se pensar, por exemplo, num pacto metropolitano com relação à ação social, no sentido de que cada município, na nossa região metropolitana da Baixada Santista, por exemplo, cuidasse dos seus próprios filhos, dos seus próprios cidadãos? Sim, com certeza, desde que haja vontade política, né? Isso não caberia apenas ao deputado, a um deputado ou 2 deputados. Isso caberia aos prefeitos. A proposta, sim, a proposta de atentar os olhos do governo do estado para cá e fazer este pacto. Primeiramente, nós teríamos que ter uma AGEM mais competente, que hoje a gente vê que a AGEM, para que serve? Foi criada a AGEM para que se tivesse aquela ação metropolitana e hoje... Coordenação, de articulação. De articulação, para trazer os programas do governo estadual, propostas, e hoje não se vê isso. Nós vemos também os governantes aqui, dos municípios, cada um preocupado em fazer as boas obras no seu município. Mas eu não vejo a integração dos prefeitos e a boa vontade de falar, olha, o prefeito de São Vicente com o de Santos, com o do Guarujá, o que a gente pode fazer para melhorar, integrar a ciclovia, entregar a questão da mobilidade urbana. Eu não vejo esse debate, eu não vejo trazendo isso à sociedade, fazendo audiências públicas para ouvir a sociedade. Então, com certeza, nós vamos brigar para que isso seja mais debatido, para que não aconteça como muita gente não sabe, mas nós que trabalhamos com ação social sabemos disso. O que acontece? Trazem um morador de rua de um município e coloca no outro município. Então, isso é feito às escondidas, né? Muitas vezes eu vejo gente saindo de um município no litoral sul e vem para o município na Baixada e de repente quando você olha, nós estamos cheios de problemas e não temos como atender essas demandas. Então eu acho que precisa ser debatido isso e com certeza sendo deputado vai ser uma bandeira forte que nós vamos incansavelmente buscar este debate e buscar uma solução imediata para essa sociedade. Pelo último cadastro feito pela Prefeitura de Santos, no total de moradores de rua cadastrados
contratadas pela prefeitura, a significativa maioria não é de Santos, mas sim das cidades do entorno. É aquilo que a gente fala, né? Então, ou seja, com a questão metropolitana, como você estava falando, que a gente dá risada com essa questão, é porque Santos vira, claro, o centro, porque a maior cidade, onde é o palanque e o espelho para as demais cidades da região. Porém, não é justo com a cidade de Santos os outros municípios não terem como atender e despejar tudo em Santos. E aí vira um problema grave para todos nós que eu não vejo debate quanto a isso. Então nós vamos debater muito sobre isso e buscar uma solução. Professor Caleb, ainda no tema educação, que vai ser a sua bandeira nesta campanha. Por que constata-se a falta de tantos professores na rede pública? A falta de professores de matemática, de língua portuguesa, de história, de geografia na rede pública estadual. Por que isso acontece, professor? Bem, o clima é de desalento, o panorama geral é de desânimo. Os professores perderam, ainda são idealistas, mas perderam aquela vontade, aquele ânimo de trabalhar na escola, de lecionar, de edificar as crianças, os adolescentes, de modo que esse desânimo tem refletido muito. Há um município aqui na Baixada Santista que tem cerca de, sei lá, um quinto de professores de licença, tiram licença médica. E, irresponsavelmente, algumas autoridades da saúde ficam dando atestado e muitos professores já aparecem na sessão de escolha de aulas com aquele atestado, não querem trabalhar. E às vezes quatro professores ocupam o mesmo cargo, ou seja, entra de licença efetivo, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Então, pagam, a verba é para pagar quatro em uma só função. De modo que essa falta de vontade, o desânimo do magistério, também os alunos, outro dia um aluno me encontrou e disse assim, desculpe aqui a falta de modéstia, ele disse, isso, palavras dele, não se encontra mais professor que nem o senhor, eu disse, não se encontra mais aluno como você. Os alunos também não sentem vontade, vão para lá, mas como um clube social, e a escola perdeu também a sua vocação, né? A sua vocação do ensino. A vocação, mas hoje é uma vocação social, deixa isso para a área social. Entendi. Hoje, se não houver merenda, precisa haver, mas se não houver, o pessoal volta para casa. Então, faltam professores. Faltam por causa dessa questão. Essas questões. Eu gostaria de ouvir o Paulo a respeito de educação e também vamos falar mais sobre educação e saúde no próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Se você é estudante de pós-graduação da Unisanta ou de qualquer outra universidade, participe do 3º encontro de pós-graduação da Unisanta, com o objetivo de estabelecer um espaço para apresentação de trabalhos visando a evolução dos temas para submissão em revistas científicas. As inscrições são gratuitas até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/EPG. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. Novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. O bom deputado é aquele que trabalha próximo das pessoas, para conhecer os problemas de perto e entender as reais necessidades da população. É por isso que eu peço o seu voto para os deputados do PT, que são os mais próximos do povo. Vote 13.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje mais 2 candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Paulo Correia Júnior, do PEN, Partido Ecológico Nacional, e o professor Caleb Soares, do PSC, Partido Social Cristão. E no bloco anterior discutimos também a questão da educação. Eu gostaria de continuar nesse tema, Paulo, e ouvi-lo especialmente a respeito dessa incrível falta de professores na rede pública estadual, da ordem de 50 mil professores, professores de matemática, de língua portuguesa, de geografia, história, física, enfim. Por que isso acontece? Primeiramente, eu não vou falar em nível nacional, porque isso é um problema nacional, mas eu vou falar especificamente quanto ao estado de São Paulo. Hoje existe falta de professores e se nós não tivermos uma política adequada, com planejamento, plano de carreira, que por isso foi agora formado o programa, o Plano Nacional de Educação, que nós temos um ano para debater isso, preparar isso. Nós vemos que... plano nacional. Um plano nacional, mas especificamente isso tem que ser debatido, né, nas câmaras, claro, enfim, nas assembleias, e nós temos que debater isso a fundo, porque hoje não existe um plano de carreira adequado. Você vê que o desestímulo é tão grande para quem quer ser professor. Você não vê mais as crianças, você não vê mais os adolescentes falando, eu quero fazer o magistério, eu quero ser professor. Você não vê também os nossos adolescentes e crianças falar, eu quero ser um policial. Então hoje falta muita estrutura, falta a questão salarial. Você vê que professores hoje estão ganhando pouquíssimo e é lógico que o que vai acontecer com os nossos jovens e adolescentes? Vão se projetar para outras vertentes, outros caminhos, e não o caminho do magistério, porque hoje não existe um plano de carreira adequado, não existe mais aquela paixão. Hoje em dia está muito difícil de viver e sobreviver economicamente, financeiramente, principalmente na nossa região, que está muito caro viver aqui hoje. Então, uma pessoa que trabalha a vida inteira para de repente se aposentar aí com 3 mil reais, 4 mil reais. Quando muito, hein? São poucos casos depois nessa condição. Da vida inteira lecionando, né? Então, eu vejo que a falta de professores hoje vai avançar cada vez mais se nós não prepararmos, não ter uma bandeira como a minha na educação, a educação de período integral, sim, que eu vejo que esta é a solução. Eu defendo também a questão de um período único escolar. Isso funciona em todos os países de primeiro mundo, onde você vê a criança e o adolescente na rua, aí você pode integrar a polícia militar com a guarda civil municipal para trazer e levar essas crianças que estão na rua aos seus responsáveis. Sim. Isso existe em qualquer país de primeiro mundo. Então, mas para que isso aconteça, nós precisamos ter uma educação de período integral e período único. Com o período único escolar, nós podemos fazer ação social, como disse o professor Caleb aqui, com as merendas, com refeições, para aliviar o bolso das famílias carentes também, que muitas vezes não tem como proporcionar uma alimentação adequada, balanceada, com nutricionista, para prevenir as questões da saúde que nós temos, com hipertensão, doenças do aparelho digestivo, diabetes, que isso está sufocando o atendimento na rede pública de saúde. Então, eu tenho certeza que com essa bandeira e com essa luta, a gente vai chegar a uma nova, na próxima geração, porque nós perdemos uma ou até 2 gerações sem debater e sem priorizar a educação. E veja, professor Caleb, como as coisas se interligam, né? Porque a educação está intimamente associada à questão da saúde. E a saúde é um outro grande desafio, não apenas da nossa região, mas de todo o país. E nesse sentido, professor, com toda a sua experiência, o que na sua avaliação falta para o setor de saúde pública no Brasil? O que falta? Recursos, gestão, ambos, enfim. Primeiramente, falta educação para a saúde. Francisco, eu tenho um livro que deve ser lançado no ano que vem, se Deus quiser, chamado Educação Tridimensional, essas 3 dimensões. E um dos capítulos, eu tenho 2 capítulos que encerram o livro. Um é Educação para a Fé, para a eternidade e para essa vida aqui. E outra é Educação para a Saúde. Se as pessoas se educarem para a saúde, com certeza não vão povoar tanto as casas de saúde, os prontos-socorros, as misericórdias por aí afora.
porque a escola, ela não ensina a prevenção, não ensina. Aliás, as emissoras de televisão, muitos programas têm focalizado com muita propriedade o que a escola não focaliza. Quantos médicos que têm programas aí dão instruções notáveis que a escola não dá, por isso que eu digo, precisa mudar tudo. Educação para a saúde. O Paulo falou aí na questão de doenças, doenças gerais e tudo. E eu tenho recebido de especialistas, eu fiz questionário, por exemplo, para o Instituto do Câncer de Barretos, que é uma referência nacional, os cientistas de lá mandaram resposta para o questionário como prevenir o câncer. Agora, a questão também da gravidez na adolescência, há uma doutora Mônica da Universidade de São Paulo, do Hospital Público de São Paulo, ela cuida dessa parte, a questão dos partos, né? E a questão da gravidez na adolescência, a questão da sexualidade, enfim, essa promiscuidade que existe, tudo isso a educação não digo que resolva, mas pelo menos prepara as pessoas para lidar com isso. Por isso que eu disse, a escola não se preparou para esse tempo atual. Como lidar com essas questões. A escola ensina, quando muito ensina a pessoa a decorar. Que adianta a criança saber quais são os afluentes do rio Amazonas, as múmias do Egito e vai por aí. Se não sabe lidar com o mal, não sabe lidar com perdas, não tem uma identidade, não é ela mesma a criança, não sabe estabelecer alvos para a vida, é o que falta nessa adolescência, que felizmente e ultimamente tem dado sinais de que está buscando caminhos, e a escola pode ser um farol. E eu queria só pontuar mais uma coisinha, acerca da escola. Eu defendo que não haja uma escola na comunidade ou para a comunidade, e sim uma escola da comunidade. Não adianta implantar ali coisas que acontecem por aí afora e se a pessoa não sabe lidar com aquele entorno ali. A comunidade precisa se integrar à escola em primeiro lugar, a família. Muito bem. Paulo, com relação à saúde, o que você, na sua avaliação, falta na saúde? Recursos, gestão, ambos? Saúde falta tudo, né? Falta investimento, precisamos de hospitais aqui regionais, contanto que eu vi que São Vicente nos próximos anos, agora no próximo ano vai receber um hospital regional, aí para isso vamos precisar ter deputados, né? Porque precisa de dinheiro, né? Precisa de dinheiro, precisa de recurso, para isso precisa ter representatividade. Não é tão fácil assim. Você vê só o que aconteceu com a nossa região. Nós tínhamos um deputado federal, foi o mais votado, ele de repente virou secretário. E aí quem assumiu foi um outro deputado de uma outra região. Sim. Nós tínhamos um outro deputado, segundo mais votado, assumiu, foi secretário logo. Também perdemos deputado e ficou um outro de uma outra região. Passaram-se 2 anos, nós tivemos aqui 2 deputados que foram candidatos a prefeito, né? Um deles ganhou, o outro não. Então, assim, e o outro que nós tínhamos que de repente se licenciou, mudou o título para a capital e foi defender uma outra região, talvez com outros interesses políticos. Então, nós ficamos refém da representatividade e por isso não temos investimento. Agora, falta também médicos. Grande problema do nosso país é falta de médicos. O governo federal fez uma boa ação. Eu parabenizo a questão do mais médicos, de trazer médicos de fora. Agora, onde está o defeito nisso? O defeito está na preparação. Eu acho que precisa ter um período para que o médico possa se adaptar ao nosso país, saber a linguagem, fazer como se fosse um estágio para estar aqui atendendo na rede pública do nosso país. Eu acho que o único erro e o grande erro que o governo federal fez não foi trazer os médicos. Eu concordo com isso, tem que trazer porque faltam médicos. Você vê em São Vicente, que é aqui do lado. Se você vai para a área continental de São Vicente, especificamente no Humaitá, falta pediatra, não tem pediatra.
E como é que faz uma área onde ali vivem cerca de 82 mil pessoas na área continental de São Vicente e não tem um pediatra para atender as crianças ali? Então, falta médicos, falta sim. É lógico que o médico hoje, e a mesma questão do professor que a gente estava falando, do plano de carreira, dependendo da localidade, o médico não vai. Hoje tem concursos e mais concursos que estão abertos em regiões carentes e os médicos não estão querendo ir. Então, trouxeram os médicos de fora, né? Agora, esse estágio, Chico, tem certeza que precisa ser feito e olhado com mais carinho. Eu vejo que pessoas chegam passando mal e eu tenho rodado esse estado de São Paulo e eu tenho visto, às vezes não conseguem nem dialogar com o médico porque mal entendem o que o médico está falando. Para muitas pessoas que não teve o contato, não teve a oportunidade de viajar para fora, pessoas carentes, têm a dificuldade de entender o diálogo e, às vezes, até receitar, o médico receitar um medicamento para uma família carente que necessita, às vezes ele não sabe nem o nome do medicamento aqui no país. Então precisa ser feito um grande estágio com esses médicos. Uma adaptação à realidade nacional. Com certeza. Não é verdade. Agora, professor Caleb, a questão da saúde pública, a própria presidente Dilma, em recente entrevista na emissora de televisão, ela admitiu que a saúde do Brasil não é nada satisfatória. Ela própria, apesar do programa Mais Médicos, enfim. O senhor entende que há necessidade, a nossa região, o Paulo falou agora no Hospital Regional de São Vicente, que é uma ideia que o governo federal está sinalizando com metade da verba para a implantação de hospital regional. Mas temos também em São Vicente o Hospital São José, que é a Santa Casa, digamos assim, de São Vicente, que precisa também de recursos, que precisa de apoio, no sentido de que novas alas passem a funcionar. Não seria mais lógico recuperar hospitais, investir em hospitais que já estão em funcionamento, do que se pensar na construção de um novo hospital, que vai implicar, inclusive, no custeio muito elevado da manutenção desse hospital? A saúde custa muito dinheiro, mais do que se pensa. Relativamente ao Hospital São José, eu não tenho autoridade para falar, mas eu verifico que, como ali é uma irmandade e tem sua filosofia de trabalho, tem sua metodologia, é difícil lidar. Os prefeitos já tentaram, o prefeito atual já introduziu melhoras lá e quando o prefeito Luca interveio lá, o São José ficou muito ruim, muito mal das pernas e até hoje continua, infelizmente. A mim me sensibiliza mais um hospital público mesmo, um hospital público. Eu tenho muito receio dessa questão de depender, Paulo, do governo federal, porque talvez isso dependa até, infelizmente, do resultado das eleições. Sim. Eu abomino essa questão de, porque fulano é de tal partido e tal. Não, nós temos de recorrer a esse governo, a esse governador, porque senão, como é que o município vai ficar se ele não se eleger? Então, não pode. A presidente Dilma é presidenta para todos os brasileiros, todos os partidos. Geraldo Alckmin, da mesma forma. Então, unir as forças. Um hospital de 350 leitos para São Vicente, como já se verificou, seria uma espécie de redenção. Não com pronto-socorro. Pronto-socorro ali ao lado. Porque a saúde está causando muito gemido da população. É, de fato, o maior problema nacional. E que não fique apenas na promessa, que não fique apenas no palanque, nos compromissos, né? E que realmente se parta para a ação, né? Porque a nossa região, de fato, ela precisa. Veja o caso a própria Santa Casa de Santos, que atravessa um momento difícil, com um déficit astronômico da ordem de 130 milhões de reais. É verdade. Eu estava ouvindo o professor Caleb dizer sobre o hospital em São Vicente, e eu acho que essa é a saída mesmo. Temos um hospital público, regional,
porque a gente vai desafogar um pouco a Santa Casa de Santos, que é o que diz, com um hospital público regional em São Vicente. O governo federal já sinalizou, já foi assinada a verba, e eu tenho certeza que vai ser construído isso. E nós, como parlamentares, tanto eu como o meu irmão Caleb, o candidato Caleb, vamos estar brigando por recursos para trazer e dar todo o apoio que precisa o prefeito Billy na cidade de São Vicente, precisa o Paulo Alexandre aqui em Santos, para desafogar a nossa região. Eu tenho certeza que com Santos e São Vicente, trabalhando em conjunto, nós vamos avançar muito mais. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo. Paulo, Caleb, peço a licença de vocês, e no próximo bloco vamos falar de um outro tema fundamental para a nossa região, habitação popular. Voltamos já. A Unisanta vai realizar o 6º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, o BRIC, criado com o objetivo de despertar vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica. Inscrições e trabalhos científicos até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/cobric. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Os animais de estimação têm sentimentos, assim como nós. Eles sentem fome, frio e medo. Quando são maltratados, ficam tristes. Eles podem estragar seus sapatos, seus móveis e o seu jardim, mas nunca o seu coração. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje mais 2 candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Paulo Correia Júnior, do PEN, Partido Ecológico Nacional, e o professor Caleb Soares, do PSC, Partido Social Cristão. E neste bloco, vamos falar um pouco sobre habitação. Um desafio imenso para a nossa região metropolitana da Baixada Santista, que apresenta um déficit que supera 100 mil moradias. Há uma necessidade da construção de 100 mil casas populares na região metropolitana da Baixada Santista. Como enfrentar e superar um desafio dessa ordem, professor Caleb? Meu caro Francisco Lascala, eu quero falar um pouquinho sobre a pressão demográfica, ou seja, o aumento da população. Segundo especialistas, a 2050 a Terra não suporta mais população. Nosso problema em todos os setores, mobilidade urbana, habitação, é o crescimento desordenado da população. Eu não vou exagerar indicando procedimentos como na China, por exemplo, em outros países que limitam o casal a ter controle da natalidade, 1 ou 2 filhos no máximo e tal. Mas a gente precisa se debruçar sobre isso, construir habitações que resolvam esse problema da população é necessário. Só que nasce muita criança, e quanto mais pobre é a população, mais crianças nascem, às vezes 8, 10. Então precisa também pensar nisso. Quem sabe não, tenho certeza que a educação para uma vida, para como se conduzir na vida, não é? O casal, a família, pode muito bem ajudar a resolver, porque é um caso sério esse avanço dessa necessidade, e vai aumentar cada vez mais. Pode construir quantas casas quiser. Se esse déficit é tão grande assim, São Vicente parece que tem 20 e tantos mil
São dados oficiais, colhidos junto às prefeituras, junto à GEM, junto a organismos da nossa região, organismos públicos, e a soma em todos os municípios chega, dos 9 municípios da região, chega em torno de 100 mil moradias. E isso vem aumentando, já tentaram... A necessidade é evidente de planejamento familiar, mas temos que dar uma resposta também a essa necessidade, Paulo. Claro. Nós temos que convocar, em primeiro lugar, os prefeitos da região para que nós possamos, juntamente com o representante do governo estadual e até federal, fazer um estudo, porque o grande problema aqui na nossa Baixada são áreas para a construção dessas habitações. Então nós precisamos analisar o que temos de áreas disponíveis na nossa região e ver quais são as áreas de interesse social para que nós possamos aí fazer um plano de habitação e aí buscar, sim, com a iniciativa privada, buscar com o governo estadual, com o governo federal, para ver como nós vamos atender e priorizar. Quem é que tem a prioridade neste momento, que vem brigando há tantos anos? Por exemplo, Cubatão vem numa briga habitacional por muitos anos. Né? Você tem Guarujá, você tem as próprias palafitas, como resolver, a gente não vê ninguém falando sobre isso. Né? Qual seria o caminho para isso? Então o caminho para isso seria juntar todos os prefeitos, fazer um grande estudo, ver quais as áreas disponíveis que se tem. Eu lembro quando foram construir a Imigrantes, agora Nova Imigrantes, a pista de descida, muita gente era contra os ambientalistas. Muita gente falava que ali não poderia construir, que ali para você arrancar uma árvore tinha que plantar mais 10, 20, né? Mas tiveram vontade política de fazer e fizeram. Eu creio que neste momento falta a vontade política de resolvermos essa questão. Então, portanto, como deputado, se assim Deus quiser, nós vamos convocar os prefeitos, vamos estar em cima fiscalizando para fazer este grande estudo para primeiro saber quais as áreas que nós temos de interesse social e que os prefeitos vão disponibilizar, porque a nossa região está muito cara hoje. Qualquer área que você quiser construir alguma coisa, qualquer terreno, é um absurdo. E eu tenho certeza que se for área de interesse social, nós vamos diminuir o custo desses terrenos. E não se pode desconsiderar também, Caleb, a questão da região metropolitana. Temos que dar respostas comuns a problemas comuns. E todas as cidades têm problemas habitacionais. E aí a visão metropolitana seria muito importante na solução de um problema como esse. E também outra questão, vocês sabem muito bem, é a arrecadação municipal. São Vicente, por exemplo, há uma região lá muito carente que tem um déficit de IPTU, ou seja, 80% da população não paga IPTU. Até porque muitos casos já caducaram e, como disse o Paulo, aí há muitas áreas, o problema fundiário... Também de regularização fundiária. A regularização, você não sabe de quem é aquilo, áreas de invasão, áreas de preservação ambiental. Esse levantamento a que o Paulo se referiu é necessário. Mas eu insisto também na questão de, num segundo plano, porque você tem de acudir logo. Mas isso aí já vem se arrastando há 30 anos aqui na região e cada vez é maior, porque há o aumento da população. Então, além, o Paulo pode contar comigo, como eu quero contar com ele para os pleitos lá, para conduzir esse processo educacional, pode contar comigo para mobilizar os prefeitos da região, porque eles têm também de ter criatividade, juntar as forças e não ficar cada um puxando para o seu lado, não é verdade? Porque nós temos problemas de área, Paulo, mas em compensação também temos uma região metropolitana inteira. Portanto, há necessidade de integração por meio do transporte para que as pessoas possam, por exemplo, trabalhar numa cidade e morar na outra sem problema nenhum, desde que haja transporte para isso. Eu não vejo aonde vai chegar o VLT com essa visão metropolitana que se fala, sendo que algumas cidades não alcançam, né? Você não alcança, por exemplo, Bertioga, você tem Peruíbe, que fica de fora. O Litoral Sul. Né? O Litoral Sul. Então assim, eu não vejo o VLT como uma opção adequada para a nossa região. Já está aí o projeto, foi inaugurado um pedacinho, né? Um pedacinho pequeno e fizeram uma inauguração que, na minha opinião, foi ridículo.
né? Mas eu tenho grande preocupação a hora de ver o VLT passando e cortando a nossa cidade em momentos de pico. Quando vai para o trabalho, quando estão saindo do trabalho, e eu vejo que vai parar muito o trânsito. O nosso trânsito hoje já está insustentável na nossa cidade, na nossa região, principalmente São Vicente, que está sofrendo agora. Santos tem sofrido bastante. Tá certo que São Vicente, nós temos aí as obras que estão sendo feitas no meio da cidade, e isso dá para se entender. Agora, Santos, nós não temos nenhuma grande obra, não é, sendo feita na cidade para interromper e ter o trânsito do jeito que está. Creio que nós precisamos ter uma opção diferente para isso. Aí você tem o próprio monorail, que foi sempre debatido, e muitos políticos defenderam esta tecla, e ninguém mais fala disso. Meu grande amigo, o Dr. Anwar Assad, que é um defensor dessa bandeira e sempre carregou essa luta, o monotrilho, que é o monorail. Eu creio que essa seria a opção adequada, ninguém mais fala sobre isso. Nós temos também o BRT, se não me engano, que é um projeto também adequado, porque funciona em grandes... Pois é, e dá para conciliar VLT com o BRT? Porque o BRT é o Bus Rapid Transit, né, que é o veículo leve sobre pneus. Não tem como. Não tem como, porque, na verdade, é um caminho fechado, exclusivo, que vai o BRT. E o VLT não. Então, se já está um caos com o VLT, como é que nós vamos ter o BRT? Eu creio que o BRT seria melhor que o VLT. Isso sim, mas o BRT e o VLT, aí nós vamos ter que andar de bicicleta pela região inteira. Porque na Praia Grande, o prefeito Alberto Mourão, inclusive, está trabalhando no sentido de implantar o BRT, que seria o veículo leve sobre pneus, ou seja, um corredor de ônibus, né, que fizesse a ligação no sentido até de São Vicente e do litoral sul. Uma alternativa, segundo ele, mais econômica que o VLT, enfim, é mais uma discussão na região em torno de mobilidade urbana, Caleb. Eu vejo em São Vicente que o prefeito Billy se esforça tanto para resolver os problemas. Agora, eu gostaria de dar uma ideia um pouco diferente. Eu sempre pensei que a população precisaria resolver os seus problemas nas suas cidades. Ou seja, às vezes eu fico ali, Paulo, na divisa, 6 horas até 7 horas da manhã, contando, não dá para contar mais, bicicletas que vêm de São Vicente, vêm daquele lado para trabalhar para cá. Ou seja, precisamos criar empregos, oportunidades de trabalho, trazer indústrias e tudo. Precisa haver um esforço mesmo para conter a massa trabalhadora, tanto quanto possível, na sua cidade. Ali tem seu banco, sua escola... E até mesmo faculdade, universidade, mas principalmente precisa criar empregos. São Vicente tem uma área industrial lá, foi feita lá no tempo, há uns 10 ou 15 anos, por lei tudo. E você não vê uma indústria lá, não vê uma indústria. Então o pessoal vem para cá, isso aí causa transtornos na mobilidade urbana. Mas o polo de empregos acaba sendo Santos, né? Que acaba sendo a cidade polo da região. O que acaba acontecendo na nossa região, que eu acho que é um grande problema também, nós tivemos aí alguns governantes ao longo desse tempo que fizeram política pensando nos 4 ou 8 anos. Acho que nós precisamos fazer política pensando nos próximos 20 anos. E nós não pensamos e perdemos 2 gerações com questão na qualificação de mão de obra. Então o que acontece? Os grandes postos de trabalho, os melhores salários, melhores rendimentos hoje estão sendo ocupados por pessoas que vêm de fora da nossa região. Nós temos aí, debatemos tanto sobre petróleo e gás, sobre os novos postos de trabalho aqui na Petrobras, e debatemos o pré-sal, falamos tanto, enquanto isso os nossos governantes não se preocuparam em qualificação de mão de obra para os nossos jovens adolescentes que estavam aí crescendo e aumentando a sua idade. E o que acontece? Hoje estamos ficando com subempregos, ou então os nossos jovens estão indo embora da nossa cidade porque não tem qualificação de mão de obra adequada para ocupar esses novos postos de trabalho. Ou então a famosa geração nem, o Paulo, o professor Caleb, é aquela geração que nem trabalha e nem estuda.
o que é profundamente lamentável. Temos 10 milhões de brasileiros jovens nessa condição hoje. Fica com subempregos, né? Exatamente, que não estudam e nem trabalham. Nem trabalha. Isso é um problema grave. E aí partem para o ilícito e vai por aí. Evidente. Essa questão da mobilidade, eu insisto, e aí o Paulo falou uma coisa complementando o que eu disse. Eu defendo a educação profissionalizante. Apenas 10% dos jovens que terminam o ensino médio, isso é estatística, que terminam o ensino médio vão para o ensino profissionalizante. Então nós temos de importar. Então não adianta também eu só criar empregos na cidade se não houver pessoas que só vão trabalhar na padaria próximo, fica ali trabalhando na área de serviços apenas, né? Pois é, aquela área de prestação de serviços, sem nenhum demérito, mas é preciso qualificar. Eu defendo nesse meu projeto e nesse meu livro, quanto mais ensino profissionalizante, melhor. Sem dúvida, é a qualificação profissional, que é indispensável no mundo de hoje, até porque o mercado é muito exigente, né, Paulo? É verdade, nós tivemos aqui uma empresa, não vou falar o nome, mas veio aqui mais ou menos para a nossa região com cerca de 600 a 800 empregos oferecendo, uma empresa marítima, que fazem aí os famosos cruzeiros. E, de repente, só conseguiu cerca de 200 empregos na nossa região, porque nós não tínhamos camareira que falasse, no mínimo, inglês ou espanhol, não tínhamos bartender que falasse, no mínimo, inglês e espanhol, não tínhamos pessoas que estivessem acostumadas com esse tipo de serviço. Defendemos também, viu, falando na educação, que a gente tem um hotel-escola aqui. A nossa região é muito carente para atender o turista. Você viu, teve a Copa aqui, passou desapercebido, mas muita gente não sabia o que fazer. Mas com a mímica, né, resolveu. A gente precisa pensar um pouquinho mais nisso. Muito bem, nós estamos chegando ao final, senhores. Caleb, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Obrigado. Foi uma grande oportunidade. Espero contar com o Paulo lá na Assembleia para tocar esse projeto. Obrigado, Caleb Soares. Muito obrigado, Paulo Correia, pela presença. Obrigado você, Chico, professor Caleb, ao telespectador. Espero que você tenha consciência, que você tenha fé e que faça uma opção certa nessas próximas eleições. Muito bem, e assim chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Eu agradeço muito a presença de Paulo Correia Júnior, candidato a deputado estadual pelo PEN, e também a presença do professor Caleb Soares, candidato a deputado estadual pelo PSC. Agradeço a ambos, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.